Sejam todos bem-vindos a mais um evento da Agenda 150 anos de Memória Histórica do Tribunal Bandeirante. Hoje, com uma homenagem ao juiz Darcy de Arruda Miranda. Solicitamos que, por favor, mantenham seus celulares no modo silencioso. Destacamos e agradecemos as seguintes presenças: desembargador Eros Picelli, vice-presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Desembargador Arthur Marques da Silva Filho, presidente da Seção de Direito Privado. Desembargador Geraldo Francisco Pinheiro Franco, presidente da Seção de Direito Criminal. Desembargador Ricardo Maíra Naff, presidente da Seção de Direito Público. Desembargador Ricardo Henri Marques Dipp, coordenador da Agenda 150 anos de Memória Histórica do Tribunal Bandeirante e orador em nome do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Doutor José de Ávila Cruz, presidente da Comissão de Resgate da Memória da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo, representando o presidente em exercício. Doutora Maria do Carmo de Rezende Campos Couto, vice-presidente do Instituto de Registros Imobiliários do Brasil, IRIP. Doutor Vicente Renato Paulilo, presidente da ABAMAC, Associação dos Bacharéis de Direito da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Poeta Paulo Bonfim, chefe de gabinete da presidência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e decano da Academia Paulista de Letras. E os familiares do homenageado, os filhos Nancy de Arruda, Paulo de Arruda e Virgínia de Arruda. A nora Maria Ângela, o genro José Maria e os netos Maria Tereza, Flávio Eduardo, Cristiane, Liliane, Paulo Guilherme. E os bisnetos Felipe e Pedro. Agradecemos também os desembargadores, juízes, advogados, autoridades civis e militares, familiares, servidores, senhores e senhoras. Anunciamos a palavra do excelentíssimo desembargador Ricardo Henri Marques Dipp, que fará a homenagem em nome do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Excelentíssimo senhor desembargador Eros Picelli, vice-presidente desse Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, meus queridos colegas, desembargador Arthur, desembargador Ricardo Anaff, desembargador Geraldo, desembargador Manfré, senhores e senhoras. Há certas homenagens que são, de algum modo, mais fáceis para um orador. Assim estive eu aqui, em algumas oportunidades, para falar de eméritos juristas com os quais eu tive contato pessoal, o que transformava a minha tarefa em algo, de certo modo, ligado à mera rememoração de acontecimentos da minha própria vida. Quando isso não aconteceu, foi a circunstância, para mim, particularmente agradável, de tratar da vida e da obra do grande poeta Vicente de Carvalho. A situação hoje não é das mais cômodas para mim, porque eu não tive a felicidade de conhecer o Dr. Darcy Arruda Miranda. Não é das mais cômodas porque, da leitura das indicações biográficas desse nosso jurista, pude aferir a grandeza de um magistrado e de um autor efetivamente fecundo, que, nascido aqui no interior de São Paulo, na cidade de Lençóis Paulista, em 1904, e depois de se ter formado em odontologia, em Pindamonhangaba, terminou por ingressar na Faculdade de Direito, de certo modo formando-se, àquele tempo, como uma vocação tardia, e em 1947 ingressou na magistratura do Estado de São Paulo, onde fez uma brilhante carreira, pontualizando, sobretudo, essa sua carreira por sua passagem na então vara privativa dos feitos da imprensa, ocasião em que pôde ali nutrir-se do necessário para se transformar, provavelmente, na nossa primeira grande autoridade em direito da imprensa, com livros escritos. Fui eu, enquanto juiz do Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo, movido pela curiosidade de conhecer uma de suas obras, a Jurisprudência do Processo Penal. Lembra-me ainda de ter tentado, junto a seu genro José Maria Siviero, obter um exemplar desta obra sem ter tido êxito. Portanto, esse é um obstáculo adicional. O livro que eu queria ter lido, não li. E os senhores me perguntarão por que eu aceitei a incumbência de tratar aqui, em nome do Tribunal de Justiça de São Paulo, da figura
de um meu antecessor na magistratura, aposentado que foi no então único Tribunal de Alçada de São Paulo, um professor que durante décadas e décadas esteve à frente da cadeira de Direito Civil na Universidade de Mackenzie e também lá em Sorocaba, lecionando longamente, até mais de 90 anos de idade. Por que eu aceitei tão imprudentemente isto? Eu aceitei porque todos nós, para mal ou para bem, deixamos alguma coisa na vida. Deficiências, misérias, pobrezas, mas deixamos sempre também algumas coisas que representam algo de grandeza. Alguns intelectualmente, outros literariamente, outros em obras artísticas, em obras técnicas, etc. E tudo isso, este poeta que foi Darcy de Arruda Miranda, deixou. Mas ele deixou uma coisa a mais, e foi isso que me convenceu de aceitar a incumbência de falar-lhes aqui. Ele deixou uma família que eu conheci e conheço muito bem. Deixou uma filha, e eu peço desculpas aos demais parentes do Dr. Darcy, de falar especialmente da doutora Virgínia, porque esta eu conheci muito bem. Deixou uma família constituída pela doutora Virgínia de Arruda Miranda Siviero. Deixou uma família cujo genro, agregado a esse núcleo biológico, é José Maria Siviero, que o Dr. Ricardo Anaf tão bem conhece como eu. Homem que eu conto entre os dedos da mão, que na área do registro das notas me permite chamar de amigo, de uma lealdade comprovada com o Poder Judiciário. E deixou ainda, se me permitem todos, uma figura maravilhosa, que é a Luciane de Arruda Miranda Siviero. Esta registradora que eu gostaria de ter transformado um dia em minha discípula e que só a distância não permitiu que assim fizesse. Foi por isso tudo que eu aceitei estar aqui para falar um pouco da vida deste homem que eu não tive o gosto e a honra de conhecer, da obra deste homem que eu não tive a oportunidade de poder dela nutrir-me, mas que vejo representado nesse momento por um símbolo, esta comunidade familiar que ele permitiu forjar de maneira tão admirável. Porque não é possível que uma família se forme do nada, sem que haja uma causa eficiente, uma causa exemplar, uma causa digna de ser observada e que dá, efetivamente, vida e honradez a uma família deste porte. Portanto, senhores, eu quero aqui concluir estas brevíssimas palavras fazendo uma observação muito pessoal. E a observação é de que eu não fui digno, efetivamente, da homenagem que o Dr. José Maria Siviero me prestou. Porque, na verdade, a oportunidade de falar o que penso desta família é uma homenagem para mim. E, com isto, quero excusar-me desta minha breve alocução, mas de todo justificada, pela dificuldade que tenho em enfrentar o tema e, de certo modo, pela emoção que sinto em ter sido tão gentilmente, tão generosamente escolhido pela família que foi criada pelo Dr. Darcy de Arruda Miranda. Muito obrigado, Zé Maria, obrigado, doutora Virgínia, e transmito meus agradecimentos à querida Milu. Era o que eu tinha a dizer, senhores. É com muita honra que anunciamos a palavra do ilustríssimo doutor José Maria Siviero, genro do homenageado que falará em nome da família. Excelentíssimo senhor vice-presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, desembargador Eros Picelli, em nome de quem peço vênia para saudar a todos os demais aqui presentes, como sejam autoridades, advogados, convidados e familiares do Dr. Darcy de Arruda Miranda. Neste início de noite, nos reunimos nessa augusta e centenária Corte Paulista para homenagear um magistrado que deixou indeléveis marcas em sua passagem por aqui e pela vida. Escolhido e convidado que fui para retratar em palavras os fatos que a seguir vos apresento,
não devo dar início a essa honrosa tarefa sem registrar a imorredora gratidão à Sua Excelência, o desembargador José Renato Nalini, por 2 motivos significativos. O primeiro, por lembrar de meu nome, por estar aqui neste momento, diante de plateia de predicados e qualificação inquestionáveis, para falar sobre a vida e a obra do saudoso Dr. Darcy de Arruda Miranda. Segundo, porque este convite me permite, de forma solene e pública, render homenagem a uma pessoa que aprendi a admirar e reconhecer ao longo dos mais de 50 anos de convivência na condição de genro, através do casamento com sua filha Virgínia. Dito isso, convido-vos a recuar até o ano de 1904, quando exatamente no dia 7 de março, nascia na cidade de Lençóis Paulista, Darcy, filho do casal Francisco Antônio de Miranda e Emília Etelvina de Arruda Miranda, que teve ao todo 7 filhos. Pouco tempo depois de nascido, a família muda-se para Guariba, em seguida para Avaré, em virtude das transferências de seus pais, professores primários que eram. Até os 10 anos de idade, permaneceu em Avaré, quando cursava o 2º ano primário. O 3º ano cursou em Tietê, tendo aí permanecido por 1 ano na companhia dos avós. São dessa época 2 experiências inesquecíveis vividas pelo pequeno Darcy. Seu avô era analfabeto e utilizava grãos de feijão para fazer suas contas. Certo dia, olhando seu avô às voltas com as contas na mesa da cozinha, travesso que era, passou as mãos pelos grãos misturando-os. Ou seja, contas perdidas. Ato contínuo, seu avô deu-lhe belo tapa no ouvido, do que se arrependeu em seguida. Refeitos do ocorrido, Darcy pergunta à avó se havia comprado melancia, fruta de sua predileção. Com a resposta negativa, o avô imediatamente recolheu o chapéu e saiu à rua, de onde voltou abraçado a uma melancia que serviu ao garoto, dizendo: "Tá aí, rapaz." A outra experiência veio exatamente da aritmética, matéria na qual Darcy era exímio. Tanto que, quando seu avô lhe pedia para fazer qualquer cálculo, a resposta vinha na hora. Toda vez que isso acontecia, o avô embevecido dizia: "Que miolo, rapazinho." Seu 4º ano primário aconteceu em Jaú, cidade para a qual seus pais haviam sido transferidos e onde passaria parte de sua juventude, durante a qual escreveu crônicas e poesias, esta sua predileção permanente para o jornal da cidade. Sem muito gosto para estudar ou pensar em qualquer carreira, Darcy por vezes falava em ser advogado, mas estudo preliminar não o animava. Foi nesse período que seu pai se dispôs a prepará-lo para a odontologia, já que era ele, seu próprio pai, quem ministrava esse curso específico. Terminado o preparatório, Darcy rumou para Pindamonhangaba, onde prestou os exames vestibulares e foi aprovado para a Escola de Farmácia e Odontologia. Em 1922, centenário da independência, Darcy, aos 18 anos de idade, portava seu título de cirurgião dentista. Possivelmente, sua formatura acabava sendo o marco divisório do seu futuro, já que era da tradição daquela escola, no encerramento do curso, a realização da cerimônia denominada entrega da chave, durante a qual os alunos diplomados entregavam simbolicamente a chave da escola aos alunos do último ano. Daí partiu o convite para que Darcy de Arruda Miranda fosse o orador da cerimônia. Foi tão grande o sucesso dessa sua atuação que o bispo mandou chamá-lo simplesmente para dizer que sua vocação estava errada, já que ele deveria estar na faculdade de Direito.
A partir daí, Darcy começou a descobrir pendores para a oratória e defesa do cidadão, passando a se dedicar com mais afinco aos estudos, no que se incluíam os artigos que escrevia para jornais do interior. Casou-se aos 21 anos com Virgínia Russo de Miranda, com quem teve 5 filhos: Darcy Júnior, Elci, Nancy, Paulo e Virgínia. Mudou-se para São Paulo em 1929 para clinicar na Vila Pompeia e, ao mesmo tempo, preparar-se no ginásio para o caminho que levaria à faculdade. Quando os 3 primeiros filhos já haviam nascido, Darcy, engajado nas questões políticas de seu tempo, participou da Revolução Constitucionalista de 1932 como tenente da Força Expedicionária, integrando uma das bandeiras em direção ao sul. Em 1933, finalmente Darcy entrava na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, passando a ter um frenético ritmo de vida, já que frequentava as aulas no período da manhã e clinicava à tarde e à noite. Formado em 1938, o bacharel Darcy já ostentava sua carteira de solicitador acadêmico há 2 anos, durante os quais chegou a se sentir sem ânimo, em virtude das dificuldades vividas nas primeiras atuações na nova área que ainda dividia com a odontologia. Decidido a enfrentar e vencer o novo desafio, Darcy desistiu da odontologia e partiu firme para a advocacia, com resultados tão animadores que, depois de alguns anos, seus próprios colegas o estimulavam a participar do concurso para ingresso na magistratura. O resultado não poderia ser melhor. Conquistou o 2º lugar no concurso em 1947. Darcy de Arruda Miranda passava a integrar, então, a magistratura paulista. Começava aí seu périplo pelo Estado, iniciando por Araraquara, posteriormente Jaú, seguindo-se Itaporanga, Brotas, Penápolis e São Paulo. Merecem destaque nesta simples homenagem algumas passagens importantes da judicatura do Dr. Darcy de Arruda Miranda. Palavras do presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Teodomiro Dias, por ocasião de mandado de segurança impetrado pelo homenageado para obter promoção por antiguidade. Nesse período de experimentação, revelará o juiz substituto se, além da inteligência e preparo já demonstrados, reúne os atributos que se requerem de um verdadeiro juiz: probidade, compostura, senso comum, o senso jurídico, serenidade, ponderação, amor ao trabalho, energia e eficiência. O impetrante, afortunadamente, tem essas qualidades e, por isso, já foi indicado 7 vezes ao Poder Executivo, conforme Revista dos Tribunais, volume 183 e 814. Quando da presidência do desembargador Alexandre de Amorim Lima, quis afastar-se da magistratura e este impediu, dizendo que isso iria desfalcar a magistratura de um elemento de valor como era o peticionário. Quando o deputado, o advogado Américo Marco Antônio vaticinou, o nome desse juiz ainda há de ser gravado com letras de ouro na história da magistratura paulista. O desembargador José Frederico Marques, em prefácio ao livro dos abusos da liberdade de imprensa, assim se manifesta: o Dr. Darcy de Arruda Miranda é um dos magistrados de mais projeção na vida judiciária de São Paulo. Suas decisões, muitas vezes revolucionárias, têm provocado até debates pela imprensa, com críticas de uns e opiniões favoráveis de outros, em virtude dos temas que focaliza sobre aspectos novos e que refogem, por isso mesmo, a rotina de praxes, muitas vezes errôneas e sem sentido. Certo é que nem sempre concordamos muitos desses pronunciamentos do ilustre magistrado. Forçoso é convir, porém, que sua atuação constitui fruto da independência e dignidade com que exerce suas altíssimas funções e que, em diversas ocasiões, tem ela sido fator da renovação ou da jurisprudência ou do stilus curiae, ou mesmo do entendimento doutrinário a respeito de assuntos jurídicos.
Um juiz que exerce sua judicatura com esse desassombro não pode deixar de ser um homem culto e provido de bom lastro de conhecimentos jurídicos. Só o magistrado que sabe o terreno em que pisa, graças à sua autolage cultural, pode reabrir discussões e debates em torno da matéria que já se encontrava congelada no consuetudo fore. E isso é o que realmente se verifica no doutor Arruda Miranda. Em 1955, atendendo a convite feito pelo professor José Frederico Marques, Dr. Darcy de Arruda Miranda passou a reger a cadeira de Direito Civil na Faculdade de Direito de Sorocaba, onde permaneceu até completar 90 anos de idade. Recebeu, então, o título de professor emérito da Faculdade de Direito, passando a emprestar seu nome pós-mortem à medalha que condecora anualmente os melhores alunos daquela instituição. No ano seguinte, 1956, o professor Jorge Americano, diretor, e o professor Dimas de Oliveira César, da Faculdade de Direito da Universidade Mackenzie, convidaram o Dr. Darcy para reger a cadeira de Direito Civil, ocupada até então pelo professor Dimas, passando depois para a cadeira de Teoria Geral do Estado, onde permaneceu por nada menos que 20 anos. Foi também diretor da Faculdade de Ciências Econômicas Dom Pedro II, durante o período de 1970 a 1975. Em 1966, aposentou-se da magistratura como ministro do Tribunal de Alçada Civil, voltando para a advocacia através de banca própria, na qual, tempos mais tarde, 1986, passou a contar com seu neto, Dr. Valdir de Arruda Miranda Carneiro, que até os dias atuais responde pelo escritório. Dr. Darcy de Arruda Miranda ainda recebeu os títulos de cidadão sorocabano e paulistano, outorgados pelas respectivas câmaras municipais. A poesia que o acompanhou ao longo de toda a vida, produziu trabalhos vanguardistas, altamente elogiáveis, a ponto de, ao completar seus 80 anos, receber de seus filhos um livro intitulado Meus Devaneios Poéticos, reunindo as obras de sua autoria. Também participou da obra 13 Cantos de Versos, em conjunto com outros 12 magistrados. Aos 97 anos de idade, ainda ativo em sua mesa de trabalho no escritório que compartilhava com o neto Valdir, sentiu o coração enfraquecer. Mesmo assim, fazendo prevalecer seu reconhecido espírito alegre, foi encaminhado ao hospital e, no trajeto, indagado sobre eventual desejo por algo especial, respondeu com o humor de sempre: quero sim uma caipirinha bem gelada e sem coar. Horas mais tarde, a família e o mundo jurídico perdiam uma pessoa diferenciada e muito especial. Dr. Darcy de Arruda Miranda, onde quer que o senhor esteja, receba as mais emocionadas homenagens de todos aqueles que tiveram o privilégio de conhecê-lo, pessoal e profissionalmente. Descanse na merecida paz. Muito obrigado. Senhoras e senhores, anunciamos a palavra do excelentíssimo desembargador Eros Picelli, vice-presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Boa noite a todos. Meus colegas e amigos do Conselho Superior da Magistratura, desembargador Arthur, desembargador Ricardo Mairanaf, senador Geraldo Pinheiro Franco, meu colega de turma, Ricardo Henri Marques Dipp, meu poeta, Paulo Bonfim, meus amigos aqui presentes, senhoras e senhores, familiares do juiz Darcy de Arruda Miranda. O Tribunal de Justiça entende que as pessoas que nós estamos a homenagear já estão com o nome gravado no tribunal. Na verdade, o que fazemos com esse propósito
dos 150 anos, ou da preparação dos 150 anos do tribunal, é reavivar a memória desses nomes. Esses nomes que marcaram, principalmente com o exemplo. É isso o mais importante. Numa época em que se fala tanto em ética, em seriedade, em trabalho sério, comprometimento, principalmente no nosso caso, comprometimento com a magistratura de São Paulo, nós nos louvamos exatamente na lembrança desses grandes nomes. É isso que o Tribunal de Justiça pretende e me parece, com toda certeza, que é isso que o Tribunal de Justiça está conseguindo. Eu agradeço a presença de todos, declaro encerrada essa sessão. Muito obrigado.